Então, gente, construir aquele tanque de taipa e de lona foi, de fato, um divisor de águas para a gente. Depois, trabalhar com a compostagem, a construção do minhocário, dar mais atenção ao manejo do solo. A gente saiu até em matéria na Chapuri, uma revista socioambiental. Isso significava que o que a gente estava fazendo aqui na chácara era um trabalho muito sério. A gente passou a se dedicar mais ao extrativismo, ao cuidado com o nosso ambiente, com o cerrado. Passamos a nos dedicar mais com o manejo correto e ecológico do solo. A gente também começou a se envolver mais em cursos, a ler mais, a estudar mais. E tudo isso fez, de fato, muita diferença. E é tudo isso que a gente compartilha com vocês ao longo desses anos. No vídeo de hoje, a gente vai responder um pouquinho de algumas dúvidas que chegaram para nós com a presença da Ângela Caetano, que faz parte dessa família. E vamos terminar esse vídeo com uma receita muito simples, tá mais para uma sugestão. Para aqueles dias que você quer servir algo simples, fácil de fazer, gostoso e nutritivo. Olá, eu sou a Ângela Caetano e essa é minha mãe, a Carla, que é quem divulga o trabalho do meu pai, o Flávio. E ele é quem cuida do sisteminha, ele é quem está por trás de tudo isso. E, bom, vamos começar falando um pouco sobre como ele começou. Ele sempre amou a terra, ele sempre foi um homem do campo e ele estudou os vídeos do professor Luiz Carlos Guilherme e na época não tinha muito conteúdo sobre, então ele virava à noite assistindo e estudando. E aí ele desenvolveu um tanque redondo com o fundo afunilado, com a intenção de que a água ela circulasse e que no fim ela decantasse no funil, que vai direto pro sedimentador. E hoje a minha mãe ela vai contar pra gente um pouco de como funciona o manejo deste tanque. O manejo do tanque é uma das partes mais simples de todo o processo, embora tenham etapas que devam ser seguidas, né? Uma delas, inclusive, você já fez vídeo para o canal, que é a adição do cal E do gesso. e do gesso, né? Tem funções bem determinantes que deve ser colocado diariamente no sedimentador. Uma colher de Cal e uma colher de gesso. E uma colher de gesso. Por quê? Porque ele vai ajudar tanto a sedimentar as partes sólidas que estão no tanque, como também vão fazer um aporte de cálcio que vai ajudar na estruturação das bactérias que são específicas e que compõem o biofiltro, que são nitrosomonas e nitrobacter, que são responsáveis pela conversão da amônia, que acaba sendo gerada no tanque a partir dos sedimentos, vai converter essa amônia em nitritos e nitratos. A amônia é tóxica aos peixes, mas esses nitritos e nitratos não são e já ficam mais fáceis de serem disponibilizados para as plantas. A parte mais importante do sistema é a produção integrada de alimentos diversos em nutrientes, em cores, em características, ou seja, é a nutrição da família, melhorar a qualidade do alimento que é colocado à mesa da família. Sim, né? Muito bom. Além da adição do cal e do gesso, e a limpeza desse sedimentador, porque já uma vez que ele serve para acumular as partículas, elas em algum momento precisam ser retiradas dali. Então, isso depende muito da fase dos peixes que estão ali no sistema. Quando são alevinos, ainda são pequenininhos, você vai fazer essa limpeza quinzenalmente, de 20 em 20 dias, se eles são bem pequenininhos. Se eles são peixes que já têm 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, né? Que geralmente é a média do peixe da tilápia que a gente cria,
Então, a produção, o consumo de ração é maior e a produção de sedimentos também é maior. Então, quando o peixe chega na fase final de criação, você já está limpando o sedimentador até 2 vezes por semana, porque você tem um volume maior de sedimentos que não podem ficar indo e voltando para dentro do tanque, né? Sim, muito Então, bom. e como que fica a reposição da água? O interessante Eu do já ia tanque, perguntar. né? O interessante do tanque é que antes a gente recebia a água que vem da rede e essa água a gente ia lá e regava uma goiabeira, regava aqui a cagaiteira, né? Regava um pé de mamão, regava uma hortinha com alfaces e pronto, certo? Fazia ali só o que conseguia fazer com aquele volume de água que sempre foi pouco. Agora o que você faz? Você encheu o tanque, você vai passar aí uma semana enchendo, no nosso caso, que a gente não tem poço artesiano. Aqui a gente usa um poço comunitário, que é dividido entre 9 famílias. E chega cerca de quantos litros por dia? Uma média de 5.000 a 6.000 litros de água, né? E em vez da gente usar uma água para o tanque e uma água para as plantas, a gente já pega ali uma água e ela tem suas propriedades, não tem? Tem, porque primeiro ela vai passar pela criação dos peixes. Só Sim. depois que ela passou pela criação do peixe é que ela vai ser utilizada para os cultivos, né? Então isso é um diferencial do manejo A gente do recurso hídrico. economiza água, a gente aproveita o recurso hídrico mesmo que ele seja pouco. E isso é um diferencial muito importante, né? Já que o tanque de peixe ele é o coração, então ele abastece o resto. Exato. Ele vai abastecer tanto com a água, que acaba virando uma água de fertirrigação, que ela está carregada de nutrientes que vão ser levados para os cultivos, que é muito, né? Muito interessante. Como também vai abastecer com a produção da compostagem e do humus, que vão servir como um aporte de nutrientes para as plantas, né? Na verdade, para o solo, para a biota do solo, que faz parte, que é uma das questões que a gente adapta no nosso sistema, que não é muito discutida no sisteminha original, mas que a gente traz com bastante força no nosso modelo, que a gente não alimenta a planta, a gente alimenta a biota do solo. A gente cuida do solo para que o solo cuide da planta. Então, é uma forma de enxergar que é diferenciada. A partir dessa água, né, que a gente usa para irrigar, vinda do tanque, nós produzimos algumas não, né, muitas verduras, muitos legumes. Quais foram as maiores produções? Entre elas tá mandioca, tomatinho, alface, rúcula, coentro, cebolinha. Fala mais. Cenoura, variedades diferentes de abóboras, Pepino, batata doce, maxixe, jurubeba, pimentão, almeirão roxo, couve, brócolis. O que mais? É muita coisa. A gente vai passar um bom tempo falando aqui da nossa produção. Mamão, variedades diferentes de bananas. Plantamos até morango, abacaxi, goiaba, pitanga, mexerica, laranja, amora. E isso é muito importante, principalmente na pandemia, a gente passar esse tipo de conhecimento que é vida, é sobre soberania alimentar, né? E durante a pandemia nós passamos bem, nós também criamos animais, criamos galinhas, vacas, ovelhas e além dos peixes, né, que também é uma parte muito importante. E a gente viveu esse tempo com qualidade de vida, sem depender do mercado, não, sem depender 100% do mercado. A agricultura familiar nos manteve nesse período e até mesmo antes de começar a pandemia. E a gente sentiu menos os impactos, né? Por justamente já estar familiarizado com
com essa produção de alimentos, e tem a questão da preservação também de alimentos, né? Então, por exemplo, a gente tem a cagaita, que é muito importante, a gente tem vários pés aqui, e tem a coleta de murici, de jatobá, de baru, também feitos a partir da preservação da nossa flora original, do renascimento dela, na verdade. Sim, a gente quando mudou para cá era um lugar, era vazio, não tinha muitas árvores, aqui era totalmente seco. E as pessoas, quando elas vêm de fora e elas chegam aqui na chácara, elas notam que é um lugar mais verde, mais úmido, mais confortável do que os outros lugares que foram degradados. Como vamos falar também sobre porque aqui nós produzimos tudo de forma orgânica, né? Não fazemos o uso de agrotóxicos, de adubos químicos. E eu gostaria de fazer uma breve explicação de que, tá certo? De que quando a planta ela dá fungo, ela dá formiga, ela dá praga, quer dizer que ela está enfraquecida nutricionalmente. Se a gente joga um veneno, ela vai continuar enfraquecida nutricionalmente, só que agora envenenada, apesar de não ter mais as formigas e os fungos. Os fungos e formigas, elas servem como uma espécie de bombeiros. Se elas conseguem digerir aquela planta, é porque a planta está fraca. A planta está fácil para eles digerirem, né? Ali as enzimas eles vão conseguir digerir aquilo. Se ela está forte, rica em vitamina, ela tem estrutura mais complexa para a digestão das pragas. Então, aqui a gente faz métodos. Aqui procuramos métodos alternativos de proteger as plantas, que às vezes é batendo o fumo, batendo... O que mais que a gente usa? Na verdade, isso foi uma coisa que com a reestruturação do solo e do ambiente foi se tornando cada vez mais rara, cada vez mais escassa. Então, a princípio, a gente usava calda bordaleza, né? Usava extrato de nim, mais como um auxílio para poder corrigir alguma questão emergencial, do que ser algo que a gente vai divulgar para você usar bastante. O solo forte produz uma planta forte, um alimento forte, e um alimento forte produz um ser humano forte. Uhum. E o solo forte, um solo bem estruturado, na verdade, quando a gente fala de solo forte, ele vai colaborar para que você cada vez precise lançar menos mão de recursos como caldas bordalezas e outras caldas e processos de barreiras, né, para impedir que venha o cupim e coma a sua produção, que venha a formiga e leve a sua planta embora. Isso acontece da noite para o dia, né? Acontece, são rápidos. Então, assim, quanto melhor o solo estiver estruturado, menos recursos extras você precisa lançar, menos você precisa do uso de defensivos, quer químicos, sintéticos, quer naturais. Então, o segredo está na estruturação desse solo. Solo forte produz planta forte. Exatamente. E falando nisso, o nosso sisteminha também colheu frutos, ele colheu filhos, na verdade, né? Porque muitas pessoas viram, algumas reproduziram o tanque. Aqui nós temos quantas famílias? Quantas famílias reproduziram o tanque? Construíram. Teve o Jonathan, teve o Eduardo, teve a Fabiana, o Ayrton, o irmão Roberval. Eu acho que a gente deve ter uns 10 tanques, além do nosso aqui dentro agora. Sim, inspirados neste daqui, né? E aqui o pessoal também, eles tinham muita vontade de criar peixe, mas eles não tinham ideia, eles achavam que precisavam de um alto investimento, como foi dito no começo, e às vezes, do nada, no outro dia os peixes amanheciam boiando. Não aconteceu isso?
E a partir disso as pessoas ficaram admiradas e buscaram entender o que de fato acontecia. E nós também, minha mãe e meu pai, eles fizeram um trabalho muito importante lá em Petrolina. E conta pra gente como foi esse trabalho. Bom, na verdade, a gente foi a convite do professor Luiz Carlos Guilherme, que é o idealizador do Sisteminha, porque ele estava procurando pessoas, famílias que tinham conseguido implantar um sisteminha com sucesso e estavam conseguindo se destacar em algum módulo específico no sisteminha, né? Então ele convidou pessoas que estavam indo bem com a criação de cabras, conseguiu pessoas que estavam indo bem com a produção com a criação de galinhas, tanto para corte como poedeiras, né? E ele nos convidou por causa da nossa produção vegetal, que aliada a esses conhecimentos agroecológicos estava indo muito bem. Então a gente tinha algumas dicas interessantes para estar repassando para esse pessoal. Quando nós chegamos em Petrolina, a convite do professor e dentro de um projeto da Cláudia da Provida, que é uma associação que existe lá na cidadezinha de Inajá, não em Petrolina, né? Em Pernambuco, Petrolina capital, nós encontramos famílias com muito boa vontade, com um ótimo senso coletivo, mas que não conseguiam fortalecer suas produções. Depois que nós estivemos lá fazendo esse trabalho, junto com o professor Luiz e a Cláudia, a gente manteve grupos no WhatsApp para poder estar acompanhando, estar passando dicas daqui para lá e eles estarem nos devolvendo, fazendo devolutivos, tirando dúvidas. E o resultado foi maravilhoso. A gente fez uma entrevista depois, um ano depois, com a Cláudia, está no canal, inclusive, a entrevista, em que ela mostra, foi como se fosse um passe de mágica, né? As melhorias que tinham sido feitas e as mudanças de paisagem a partir da produção. A gente sempre considera que um sinal de sucesso da sua produção de alimentos é a mudança da paisagem. A ração do peixe vai ser feita até 2 vezes por dia. De acordo com o tamanho deles e a quantidade de com peixe o tamanho, no tanque. E a quantidade de peixes. E por falar em quantidade de peixe, o pessoal pergunta assim, qual que é o tamanho do sedimentador? É de acordo com o tanto de água, o volume em água do tanque? Não. O sedimentador tem que ser um sedimentador que tenha competência para armazenar os resíduos produzidos pelos peixes. Então, o tamanho do sedimentador depende não da quantidade de água que está no tanque. Ele depende da quantidade de peixes que você está criando. Muito bom. E falando do tanque, uma coisa que as pessoas gostam muito de saber são valores, porque a gente vive no mundo capitalista e a gente precisa do dinheiro, né? E quanto foi gasto no tanque inicial? Lembrando que o tanque inicial ele foi feito com recursos que a gente encontra na natureza, a maioria, uma boa parte, né? E ele foi um tanque bem em conta, ele não é uma coisa impossível, ele é acessível, o que é muito interessante. Então, esse tanque foi construído em 2016. Então a gente tinha uma relação de custos que hoje, em 2021, que a gente está, é bem diferente, né? Então o que acontece? Lá em 2016, o custo inicial foi de R$500. Não chegamos nem a R$500. Porque barriga verdes, como éramos, né? O que aconteceu? A gente comprou a bombinha, a primeira bombinha do tanque, a gente não verificou o impeller, que é a parte interna da bombinha. A gente não verificou que veio com uma hélice quebrada, então a gente teve que comprar essa parte. A gente podia ter devolvido. Foi um gasto a mais. Foi um gasto a mais. Na época, esse gasto a mais correspondeu a R$70. R$74 por aí, ou seja, uma parte importante dentro desses 500,
É quase um quinto do valor que a gente gastou, que foi um valor gasto desnecessariamente. Esses R$ 500 que nós gastamos lá em 2016, eles foram gastos com a lona, com os peixes, a primeira ração, as 2 bombinhas, o impeller, que foi o gasto desnecessário, né? Uhum. Então, E a assim, lona, e o biofiltro viu? e a lona, né? Que foi uma lona de 2 micras, daquela lá do preto, lá do branco, e que durou 1 ano e 8 meses no nosso sistema. Então, assim, qual que era o grande dilema, principalmente na época? Não se cria peixe sem grandes investimentos. O que o Sisteminha fez foi provar que se cria peixe com pequenos investimentos. E que a partir do peixe, você pode ter à frente dinheiro para investir numa criação mais bem estruturada, que foi o nosso caso. Sim. 1 ano e 8 meses depois, a gente estava construindo um tanque permanente. Com tijolinho e cimento. Com tijolo e cimento, um tanque de alvenaria, né? E De que ele altíssima foi durabilidade. reformado em cima do tanque, que era de bambu e fio, fala corda? Corda de garrafa PET. Isso, um tanque extremamente agroecológico, um tanque que aproveitou os recursos que nós tínhamos, que era a taboca, varas de mororó, bambu, barro, porque a gente escolheu o método da taipa para poder fazer a estrutura que ia receber o plástico, que ia receber a lona. Quando a gente fez a reconstrução desse tanque, para ser um tanque permanente, porque a lona dava trabalho para fazer manutenção, tinha que ser feita a manutenção, porque a tilápia rasga a lona, né? Ela tem aquelas barbatanas bem rígidas, então rasga a lona com facilidade. Quando a gente fez essa transição para o tanque de alvenaria, a gente utilizou tijolinhos de antigos fornos de carvão, porque nós estamos numa região que era uma região carvoeira. Foi bem significativo isso. De alta intensidade de produção de carvão, uma região que perdeu muito das variedades e das espécies que a gente tinha aqui, por conta dessa atividade. Então agora a gente pegou esses tijolinhos desses fornos antigos e colocou no tanque, que é muito simbólico, que nem você falou. Uhum. Por quê? Porque você deixa de utilizar aquele material para degradação do seu ambiente e passa a utilizar isso no tanque para reconstrução e restauração desse ambiente, desse mesmo ambiente. Que é muito, muito bom, né? Muito bom o que vocês fizeram lá. As pessoas também foram bastante... As pessoas, elas foram bastante receptivas e elas ficaram felizes, né, com os resultados, muito felizes. Ficaram. Sim, a minha mãe, ela já conta com um canal que já tem bastante seguidores e que também colhem os frutos, né, do Sisteminha. Eles aprendem bastante e muita gente reproduz e até repassa para minha mãe. Já veio gente de fora estudar o Sisteminha, já veio gente conhecer, né? E é muito interessante a forma como ele é admirado por outras pessoas. Aqui na nossa comunidade, nós esperamos que as pessoas elas tenham mais vontade de aprender, que elas reproduzam o que acontece aqui. Porque apesar de aqui ser um meio rural, muita gente passa necessidade. E passa necessidade mesmo. As pessoas têm terra, elas têm água, e às vezes o problema não é a água, é a forma como administra os recursos hídricos, que é uma das partes muito importantes do Sisteminha. Então muita gente aqui, eles não plantam, eles ficam à mercê do mercado, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de oportunidade. E hoje aqui nós estamos passando um pouco e convidando as pessoas a conhecerem mais sobre isso, sobre o Sisteminha, sobre a soberania e segurança alimentar, que é tão necessária para a vida, para nos conservar bem de saúde, bem fisicamente, bem psicologicamente, porque nós passamos por um período muito, muito difícil e a gente entende melhor ainda a força que o Sisteminha tem.
nessas comunidades. E o sisteminha também, ele não é só para quem tem um espaço grande de terra. Ele pode ser ali no quintal da tua casa. Se tiver um espaço, o tanque não precisa ser o maior, ele precisa ter ali a estrutura certa, mas vocês conseguem, não tendo tanto espaço. Ele já é possível para pessoas que têm aí um espaço de 500 metros quadrados de quintal. A gente sabe que nos centros urbanos ainda é muito quintal, mas nas áreas periurbanas é possível, existem famílias que têm esse espaço e que não estão produzindo o próprio alimento por falta desse conhecimento específico, né? Então, em 500 metros quadrados, você estima que você pode ter os módulos principais desse sistema, ter o tanque, o módulo de compostagem, o minhocário, a produção escalonada de vegetais, a criação de galinhas e também de pequenos animais, de animais de pequeno porte, como o cui, que é o preá, que é utilizado na alimentação de muitos povos, é utilizado na alimentação de pessoas no Nordeste e em vários países da América do Sul. E também a criação de cabras, ovelhas, que são animais menores, que você não precisa de grandes áreas de passeio para eles, né? Galinha também, né? Galinha, produção de ovos eficiente, tudo isso dentro de um espaço mínimo. É a questão da miniaturização que a gente fala. Você vai fazer de tudo um pouco, mas vai fazer um pouco o suficiente para a sua família. A gente não está falando também só de venda, a gente está falando de subsistência, de estar ali para você se alimentar bem. Porque a economia da família, às vezes você está desempregado, não está entrando dinheiro, mas a economia da família já começou no que você não vai precisar comprar no mercado. Sim. Numa mesa farta. Hoje eu preciso de um peixe. Em vez de ir no mercado, a gente vai no tanque e ali a gente já economiza o valor do peixe. Preciso de uma verdura, vou ali no meu quintal e já economizo a verdura. Já economizo um tomate, já economizo um alface, já economizo um quiabo, a verdura toda. E a carne, né? A carne. Porque você vê, no sistema pequeno, você tem a produção falando de proteína animal, se você cria cabras leiteiras, você tem leite, né? Você tem ovos a partir das galinhas, você tem a carne branca, que a gente fala, do peixe e das próprias aves, das galinhas, né? E já quem opta pelo consumo do cui, tem carne vermelha a partir do consumo dele. Tem a produção de vegetais, de ervas medicinais, de temperos e de frutos ali no seu quintal. Então você tem uma mesa que se compõe de alimentos construtores, reguladores, né? Você tem os 3 grupos principais alimentares na sua mesa a partir de um uso racional, pensado, inteligente, da integração desses módulos. Você tem na sua mesa tudo que você precisa. E uma coisa muito legal é a gente saber da origem do que a gente está comendo. A gente sabe de onde veio a carne, a gente sabe como foi abatida, como foi preparada. Isso é muito necessário. Aqui é muito comum a gente ver as pessoas irem até o mercado mesmo, tendo um espaço para a criação de verduras, de animais, e elas vão até o mercado comprar ovos de granja, frango de granja, que a gente não sabe a origem. E a gente está falando principalmente de saúde, né? Voltar a falar, fortalecendo essa parte, é de saúde, é de qualidade de vida. Mais alguma coisa a falar? A lembrar? Sobre a composteira. A compostagem é uma coisa que é uma das partes do sistema que eu acho que é pouco valorizada e é uma das que eu acho mais importantes.
porque ela faz justamente o tratamento do sedimento do tanque. Se você não tratar esse sedimento, ele é um fator contaminante do solo e do lençol freático. Então isso é uma das questões mais importantes. Tratar o sedimento do tanque do peixe, para que ele não seja dispensado livremente na natureza, produzindo contaminação, produzindo aí uma cicatrização do solo e tornando esse solo improdutivo a longo prazo. Então essa é uma das partes importantes. A outra, e isso é uma fundamentação agroecológica, uma sugestão da doutora Ana Maria Primavera, que você não incorpore a parte orgânica no solo, mas que use esse composto como adubação que a gente chama laminar, na parte superior. Aí alguém pode pensar assim, mas isso não ajuda em nada, para que eu produzi esse alimento forte aí, que é esse pré-composto, e muitas vezes eu utilizei o humus. O humus a gente usa na produção das mudas. Por exemplo, a gente faz muda de milho. Muita gente vai achar absurdo fazer muda de milho, né? Mas a gente vai usar na produção do milho, porque os primeiros 30 dias da produção do milho são mais importantes do que todo o tempo que ele fica no campo. No caso do milho. Então o humus é muito importante entrar aí nesse processo da produção da muda. E a compostagem laminar, ela vai ficar na parte superior do solo. Ela vai ter duas funções muito importantes. Ela vai fazer a proteção desse solo, da ação dos raios solares, das chuvas fortes que também compactam o solo, do pisoteio, tanto de animais quanto de nós seres humanos, porque cada vez que você pisa no solo, você compacta terreno. Quando você compacta terreno, você impede que o ar, o oxigênio e a água se infiltrem devidamente, corretamente, em quantidade suficiente dentro daquele solo. Entende? Então, a compostagem laminar, ela vai proteger esse solo, ela vai minimizar o impacto, ela vai tornar esse solo protegido contra a ação do sol e também vai fortalecer a biota do solo, a vida do solo. Aqueles bichinhos que justamente justificam que a gente não use agrotóxicos, porque cada vida que está ali no solo tem uma função muito importante. É a síntese que eles fazem dos nutrientes que estão no solo que vai deixar disponível nutriente para a planta. Solo que não tem vida, o alimento nem tem tempo de prateleira, ele não dura. Você colhe logo o alimento está morrendo porque ele não tem estrutura. Quando você tem a minhoca, o cupim, a formiga, o besouro africano, as centopeias, lacraias, toda aquela biota que está ali no solo, trabalhando ali, eles vêm por baixo, vão pegar daquele adubo que está ali em cima e vão levar para as áreas mais profundas do solo. Isso vai passar pelo trato digestivo deles, vira uma adubação mais complexa, porém mais fácil de ser assimilada para as plantas. É um sistema perfeito, né? É um sistema perfeito. Entende? Então, essa é a questão mais importante no tratamento do sedimento do tanque. Ele vai favorecer que você cuide do seu solo. Muito, muito bom. Outra questão que as pessoas têm é da água, da cor da água do tanque. Porque ela fica verde, né? Então, conta isso pra gente. O pessoal sempre se preocupa, né? Mas essa água verde. Bom, gente, se você for num rio, você vai ver que a água não é... Aonde existem os peixes, a água não é completamente transparente. O peixe é um animal que se estressa muito facilmente. Quando a água é extremamente transparente, ele vai ficar o tempo todo em sobressalto. E o que vai acontecer? Ele não se desenvolve devidamente. É um peixe, é um animal estressado. Ele não vai se desenvolver tão bem quanto se desenvolveria sem ter esse estresse todo, né? A outra questão é que essa água ela é verde por causa da presença de microalgas e do plâncton, que acaba servindo como uma nutrição adicional para os peixes no tanque. Ela falou do estresse dos peixes, né? E também a gente não falou a quantidade de peixe
para a quantidade de água. Quanto tem que ser? Porque não pode ser um tanque sobrecarregado. Os peixes têm que ter espaço para nadar, para se desenvolver. Como que é isso? Para aproveitar o oxigênio. No caso do nosso tanque, a gente tem um tanque com 5 metros de diâmetro, que já vão começar a ser consumidos a partir do 3º mês. Então, quando você chega lá no fim do ciclo, aos 5, 6 meses, você tem poucos peixes no tanque. O ideal é que você tenha sempre cerca de 30 quilos dentro desse tanque de peixe. Porque ele vai ter espaço para nadar, ele vai ter boa oxigenação e ele vai ter um bom desenvolvimento. Muito bom. Bom, gente, nós terminamos por aqui. E eu gostaria de agradecer muito a participação da minha mãe, que é a divulgadora deste projeto. Então ela sabe disso melhor do que ninguém, né? E o meu pai não está por aqui, mas também gostaria de agradecer pelo desenvolvimento, pelo serviço, pelo trabalho que é todo dele, que é o esforço dele. Que a gente ajuda, mas ajuda pouco, né? Sim, o sonho dele era isso aqui. Ele sempre, como eu disse, ele sempre foi um homem do campo. E isso aqui tem funcionado perfeitamente dentro desses 6 anos. É isso? É isso. Então é isso. Tchau pra vocês. Até breve. Qualquer dúvida, podem ir lá assistir os vídeos. E se tiverem dúvidas, muitos vídeos são esclarecedores, mas podem deixar lá as questões de vocês, que a minha mãe está lá sempre dando atenção para isso. Então é isso e até breve. Refeição hoje ultra mega simples, um arroz branco, bem básico, e vegetais da horta passados pela lâmina fina e salteados no azeite. Só isso. As abobrinhas vão com suas respectivas flores. A gente tira só o miolo, onde tem pólen, e separa as pétalas e vai refogar junto, vai saltear junto. O alho e a cebola também foram laminados no ralo. Eu também tenho algumas cenourinhas bem jovens. E eu também vou usar as folhas dessas cenourinhas. Então, eu tenho aqui uma variedade de legumes que vão ser salteados. E o meu arroz já fica pronto no tempo de preparar esses legumes. Saltear é muito rápido. Uma colher de óleo da sua preferência, aquecendo. Eu vou colocar aqui uma colher de gergelim preto para começar a tostar. Na hora que ele começar a pular, eu vou jogar meus legumes. Já começou a dar uma fritada, eu vou começar aqui com a minha cebola. O meu alho também. Tudo laminado. Fogo quente. A ideia é que tudo aqui mantenha seus sucos. Então, quanto mais quente, mais vai reter. Agora eu vou colocar o meu punhadinho de cenouras. As folhas não agora, porque a cenoura é mais durinha. E agora eu vou vir com o restante dos meus legumes. Não coloquei nada de sal ainda. Eu tempero só no final.
a abobrinha intensificou o verde, ficou mais bonito o verde dela, é a hora de eu colocar as flores e as folhas das cenouras picadas. Agora sim, eu posso colocar o sal. Um fio de azeite e uma pitada de pimenta rosa. Se você quiser, pode ser com um pouco de cravo ou pimenta preta junto. Pronto, tudo crocante ainda, mas já salteado. Desligo e tá pronto. Pronto, simples assim. Na medida da fome, fácil, rápido, prático. Ei, vocês dois querem papar? A gente aceita, né? Arigato, itadakimasu! Vamos papar, meu tio. Meu Deus, tio! Tá gostoso, Arthur? Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu,